Bom dia a todos. Desculpe aí pelo atraso, mas é um tema tão importante, um tema tão importante para a CNI, que faz parte de toda uma estratégia. Hoje a gente está aqui com 3 convidados especiais, o deputado Carlos Gomes, a Mariana e também a Fernanda, mas na sequência eu vou deixar para cada um de vocês fazer uma breve apresentação e colocar algumas considerações iniciais, digamos assim, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Mas amanhã é o dia da reciclagem, uma data bastante importante, que é sinônimo de luta, de muita interação, de muita articulação, de vários atores da sociedade civil, incluo aqui também o setor industrial, com grande interesse no desenvolvimento dessa agenda. A reciclagem, por sinal, ela faz parte de uma agenda maior, ela está inserida hoje dentro de uma estratégia para uma economia de baixo carbono. Então, de forma bastante complementar, ela vai trabalhar junto com a parte de transição energética, com a parte de mercado de carbono e também com a parte de conservação florestal, e todo esse conjunto, sempre com um objetivo maior aí de redução de emissões do setor industrial, quando se fala dessa estratégia aqui dentro da Confederação Nacional da Indústria. E, claro, não poderíamos deixar de falar da própria economia circular, que, de certa forma, vem tratando dessa questão. É claro que reciclagem é uma parte muito importante dessa agenda, mas não é sinônimo dessa agenda, e precisamos também pensar em inovação, em tecnologia, em ecodesign, em ciclos também bastante curtos, como a questão do reuso, da remanufatura, da própria reciclagem, seja na mesma cadeia, seja em outra cadeia, quando a gente considera também aí a recuperação energética, e a geração de energia. Feita essa introdução, eu gostaria de passar já de pronto a palavra para os nossos palestrantes, que possam fazer, para que a gente possa fazer primeiramente uma rodada inicial, para que a gente vá esquentando aí e possa ter um bate-papo bastante assertivo, bastante estruturado, e com certeza trazendo várias ideias, considerações sobre essa agenda importante que é a reciclagem. Eu já queria iniciar com a Fernanda, vou passar a palavra para a Fernanda para considerações iniciais. Fernanda, por favor. Davi, obrigada pelo convite aqui da Indústria Verde para a gente fazer essa fala. Estou super gripada, então vocês me perdoem, mas fiz questão de estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui. Deputado Carlos Gomes, prazer também estar numa mesa virtual aqui com o senhor. Muito obrigada também a todos que estão aqui. Bom, o Sempre é um compromisso empresarial para reciclagem, é uma entidade que há 30 anos fala de reciclagem e de toda essa cadeia que engloba necessariamente os catadores de material reciclável e a indústria, em todas as suas etapas, desde a transformação, a indústria de reciclagem e aquela indústria que traz de volta ou faz as demandas para que a inovação aconteça, as donas de marca, a parte do comércio e indústria que tenta trazer o material reciclável para ser reciclado e incluído em novos produtos e embalagens. Mas a gente super concorda com a fala do Davi logo no começo, de que a reciclagem é uma parte da economia circular. Então isso já é dado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá em 2010, que tem uma hierarquia da gestão de resíduos que começa com a redução, a reutilização, e aí, a partir daí, vem a reciclagem, etc. Então, o conceito de economia circular, ainda que não nomeado de tal forma, já estava na nossa Política Nacional de Resíduos, e o Sempre compreende que a reciclagem é apenas uma etapa importante, que tem um fator social muito importante no Brasil, não necessariamente é uma realidade de outros países, mas no Brasil a gente tem essa faceta social e altamente vulnerável, que são os catadores de material reciclável, que são parte fundamental da cadeia de reciclagem. Então a gente quer agradecer mais uma vez a participação do Sempre nessa mesa e estamos abertos para contribuir. Bom, muito obrigado, Fernanda. A Fernanda aí já iniciou colocando vários itens dentro da pauta, falando da parte conceitual, falando também da sustentabilidade no seu sentido mais amplo, ou seja, abordagem tanto na parte econômica, social, mas também ambiental.
né, falou aí também do papel, né, do sempre, um papel sempre muito importante, digamos assim, né, dentro das discussões que envolvem principalmente a questão de logística reversa, mas vou aguardar um pouquinho para que a gente possa aprofundar, mas eu já queria passar a palavra para a Mariana. Mariana, você está com a palavra agora. Oi, pessoal, boa tarde. Sempre gostoso conversar com as pessoas. Eu sou Mariana, eu sou sou a mais velha de 3 irmãs, as 3 Marias, e a gente tem um movimento que chama Verdes Marias. A gente fala muito sobre como a gente pode impactar as pessoas, é um movimento para inspirar as pessoas a levarem uma vida mais sustentável no seu dia a dia com as atitudes que a gente pode ir trocando, né? Eu acho que a gente vai falar aqui muito de como a reciclagem e como esse processo da economia circular acontece num âmbito maior, né, público ou das grandes indústrias, mas existe um papel muito importante que é o papel das pessoas, né? Por trás dos governos e das empresas temos sempre pessoas. E aí, no Verdes Marias, o que a gente gosta de falar muito é sobre as micro-revoluções, que são todas essas pequenas atitudes que a gente vai fazendo no dia a dia. Então, por exemplo, na sexta-feira, eu fui conhecer o centro de reciclagem aqui de São Paulo, da prefeitura, e a gente percebeu que apenas um quarto da reciclagem, apenas um quarto do que a reciclagem poderia acontecer está efetivamente acontecendo. A gente poderia reciclar 4 vezes mais na cidade de São Paulo, e quando a gente perguntou por quê, eles nos explicaram que é porque as pessoas não estão separando. E aí a gente pensou, nossa, tem um super espaço para conversar com as pessoas nisso, para elas entenderem que é na fonte, né? Na nossa casa que a gente na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente estiver, que a gente começa separando, entendendo as escolhas, entendendo os produtos que a gente escolhe para dentro de casa, para que depois a gente possa fazer o processo da reciclagem que vem no final da linha, né? Então, eu sempre falo desse lugar da ação individual, que a gente acha que tem um papel, sim. Inclusive, a ONU já demonstrou o quanto que todas as pessoas precisam contribuir nas suas ações diárias para um mundo mais sustentável. E estou aqui para a gente conversar, para a gente trazer um pouco quais são essas micro-revoluções que a gente pode fazer hoje, amanhã e sempre. Com certeza, Mariana, muito obrigado pelas colocações, já trouxe aí uma outra vertente, né, uma vertente de dia a dia, né, tanto da parte da coleta, né, da separação, da gente começar a enxergar também, né, o resíduo como recurso, né, isso já vai em linha aí também quando se fala de gestão estratégica desses recursos e alinhado a conceitos mais elaborados de economia circular, né, mas que com certeza a educação tem um papel fundamental aí dentro desse programa, dentro desse objetivo maior, né, que é o uso eficiente dos recursos naturais, mas também uma abordagem aí de redução de emissões. Queria passar a palavra agora para o deputado Carlos Gomes, né, o deputado aí já há vários anos, né, trabalhando com essa temática, né, recentemente conseguiu encaminhar aí várias agendas positivas para que a gente possa tornar a reciclagem mais atrativa, não é isso, deputado? Primeiro, Davi, eu quero cumprimentar e agradecer o convite a ti, compartilhar desse momento também com a Fernanda e a Mariana. Fernanda, não te preocupa com esse momento de resfriado e gripe, que eu acho que o Brasil inteiro está passando por isso. É muita mudança climática, entendeu? Mas com fé em Deus a gente vai melhorando a nossa imunidade e também fazendo uma reciclagem na nossa saúde. Mas eu quero, mais uma vez, dizer como é bom falar sobre um tema que para mim é muito especial. Eu sempre digo que a reciclagem foi a minha primeira atividade econômica na infância, quando eu revirava os lixos ainda na Bahia, à procura de alguns materiais, como na época se vendia muitas latas, essas latas de óleo, de azeite, de cozinha, osso, vidro, ferros, alumínios, tudo isso para poder juntar alguns recursos para contribuir no orçamento de casa e também comprar algumas coisas que o orçamento da família não permitia fazer para nós. E a partir daí, esse carinho tão grande pela reciclagem que Deus permitiu que nós chegássemos a ser deputado tanto estadual e depois agora federal,
e trazer esse tema, brigar e lutar por esse tema tão importante do ponto de vista social, ambiental e econômico. E sempre digo que a reciclagem no Brasil, isso foi uma constatação, vivendo aqui mais em Brasília, de que a reciclagem ainda no Brasil não é a realidade que todos nós queremos, porque o foco principal sempre foi social, ambiental e econômico. E todos os países em que a reciclagem é uma realidade, o foco principal é econômico, é viabilidade econômica. E é o que nós precisamos, trazer os instrumentos financeiros para que venhamos alavancar esse setor tão importante sob o aspecto de geração de emprego e renda. Então, é algo que nós precisamos trazer para a pauta, e nós sabemos que durante esse tempo houveram alguns avanços, mas ainda existem muitos desafios e bons desafios, até porque esses desafios serão cada vez mais tido como pauta e objetivo dos governos mundo afora, de todos os países, até por pressão mundial. Não há mais lugar para nós colocarmos lixo no mundo. Então, nós precisamos transformar tudo isso que muitas pessoas tratam como lixo em novos produtos, fortalecendo a nossa indústria e também a geração de emprego. Então, eu penso que nós estamos trilhando bons ventos, que bons ventos nos acompanham e que tempos difíceis já passamos. E que a expectativa que eu consigo visualizar e vislumbrar para a reciclagem, a partir de então, é boa em função de tudo que favorece a agenda mundial, o olhar mundial para a reciclagem, novas metas estabelecidas pela União Europeia, revisando metas, enfim, vendo a questão do conceito de embalagens que são colocados no mercado. Então, nós temos muitas coisas boas acontecendo que servirá de inspiração para os países subdesenvolvidos, que precisa ter um olhar também diferenciado para toda essa visão sistêmica que a reciclagem exigirá de todos, tanto do poder público como também, sobretudo, de nós mesmos individualmente na nossa casa, no nosso dia a dia. Mas é a primeira fala e eu quero me ater por aqui, até pelo momento. E, deputado, primeiro, muito obrigado aí pela participação, e eu não queria perder também aqui a oportunidade de continuar nesse momento com você, né, principalmente para fazer um gancho de várias colocações, várias considerações que você fez na fala inicial, né? Você citou muito a União Europeia e me lembrou um trabalho que a CNI vem participando bastante na elaboração de uma norma internacional de economia circular. E um dos cuidados, né, maiores que sempre foi tido pelos membros, né, pelos participantes brasileiros, foi em relação a como está posicionado cada país, né? Então, quais suas particularidades, quais as suas, né, especificidades, enfim, saber reconhecer o momento de cada bloco, o momento de cada país, né? Enquanto, por exemplo, foi citado aqui a União Europeia, há uma preocupação grande de estabelecer metas, indicadores, modelo de gestão. Aqui no Brasil ainda, infelizmente, a gente lida com problemas desse século e do século passado, né? E aqui eu já estou fazendo referência à questão do saneamento básico e, claro, também a questão relacionada aos lixões, né? Então, a gente precisa ter em mente, de uma forma muito clara, essa diferenciação, né? E por falar em lixo, né, em 2023 a previsão é que a gente produza mais ou menos 100 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Né? Na sua visão, né, e considerando também políticas públicas, né, o que você vê como avanço, o que você vê como gargalo? Né, hoje, me parece que reciclar no Brasil é muito caro, né, e existe aí também, né, essa dificuldade de endereçar alguns assuntos que criem esse incentivo econômico. Né. Hoje, matéria-prima virgem no Brasil acaba sendo mais competitiva em determinados setores. É isso mesmo? Né? Como que você
você enxerga aí toda essa agenda, a evolução dessa agenda a partir de uma visão de produção de política pública, de ato normativo, como que a gente está posicionado, né? Eu sei que a gente tem hoje uma política nacional de resíduos sólidos, é o que mais se aproxima, né? Precisa ser muita coisa regulamentada ainda, mas eu gostaria de escutar um pouco aí a sua visão sobre esse aspecto. Primeiro, Davi, eu quero dizer que todos nós sabemos que a economia ela é global e não existe mais ilhas, né? O que acontece num país interfere em outro país. Por exemplo, essa revisão da União Europeia com a questão de embalagens e revisando as suas metas para que tenha cada vez mais embalagens recicláveis, isso aí, logo ali adiante, poderá haver até barreira comercial caso o Brasil não se alinhe também a colocar no mercado embalagens recicláveis. Então, nós não somos uma ilha enquanto economia, nós dialogamos com todo mundo. Então, eu penso que isso também nos fará olhar para o dever de casa que precisamos fazer. Agora, quanto à tua pergunta dos avanços para a reciclagem, como eu enxergo, eu penso que desde a formulação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi colocado muito bem aqui pela Fernanda, citando os 3 R's, que são os princípios que norteiam a Política Nacional de Reciclagem, que é a redução, reutilização, reciclagem e a destinação ambientalmente adequada, ou que pode ser até para gerar outras energias com esse rejeito, né, digamos assim. Mas, então, o que eu digo é o seguinte, que desde lá até agora, nós não tínhamos instrumento financeiro para começar a tirar do papel essa política que foi tão pensada, essa lei que foi tão bem pensada e que todos nós que a conhecemos temos um carinho muito grande, sabemos dos resultados que ela pode gerar. Porém, até então não tinha instrumento financeiro. Por isso que nós entramos com a lei, o projeto que criou a Lei de Incentivo à Reciclagem, porque nós iremos permitir com que a própria indústria que coloca embalagens possa fazer dedução do seu imposto, investindo em parceiros que possa estar recolhendo, processando, beneficiando dessas embalagens e fazendo elas retornarem para os ciclos produtivos do nosso país. Então, além disso, vi também com os bons olhos e com muita alegria, quando no ano passado foi lançado o programa Recicla Mais, onde os resíduos, né, foi crédito para os resíduos sólidos, dentro da logística reversa. Começou a rodar o ano passado, esse ano o novo governo remodelou o programa, mas que também não desfez, vai continuar esse trabalho. O que nós precisamos é que cada vez mais tenhamos, tanto no orçamento do governo federal, previsão legal para essas deduções e que ela possa ser crescente, e não só isso. Ainda ontem eu vi o presidente do BNDES, o Mercadante, né? E ele falando sobre a visão do banco de fomentar a nossa economia verde, com esse foco da economia verde. E nessa mesma esteira, eu penso que o BNDES deve abrir linhas de financiamento diferenciadas para toda iniciativa que vá nesta linha. Como também todo o processo industrial, todas as plantas que não dialogar com a economia verde, que tem uma tributação ou até mesmo financiamento diferenciado daquele que trabalha com a economia verde. Senão, que graça tem? Eu tenho um projeto para incentivar a economia verde, pego o financiamento com a mesma taxa de juros, com o mesmo prazo para pagar esse financiamento, quando aquele que vai ter uma atividade econômica que é poluidora, que vai ter os mesmos benefícios que eu, que tenho um foco diferenciado. Então, eu penso que
a perspectiva é boa por isso, porque nós já temos iniciativas aprovadas. No caso da Lei de Incentivo à Reciclagem, falta sim o Ministério do Meio Ambiente regulamentar e dizer para as entidades qual é a porta de acesso dos projetos para que possam ser analisados, aprovados e liberados para a captação. Isso falta, já tivemos a reunião com a ministra Marina, que se comprometeu de agilizar o processo da regulamentação. Já foi previsto 299 milhões para essas deduções este ano, e nós precisamos usar isso para que já agora, no orçamento deste ano para o ano que vem, possamos aumentar esse volume. Então, é necessário a gente começar a fazer rodar esse projeto para ver lá na ponta, sobretudo, transformar as cooperativas em mini-indústrias já de transformação, que ela apenas não venha segregar, juntar, prensar e vender, que ela possa vender já matéria beneficiada, agregando valor e aumentando a renda daqueles que trabalham lá na ponta. E assim também iremos descentralizar a indústria da reciclagem nesse país, que é concentrada no Sudeste e Sul. Norte e Nordeste ainda é bem desprovido de ações de reciclagem. E nós precisamos levar dinheiro lá para a ponta para que eles possam se estabelecer, se tornar viável economicamente. Porque, por exemplo, nós sempre citamos o exemplo da latinha, né? Por que a latinha de alumínio é viável e a gente não consegue enxergar ela por aí? Porque é viável, tem valor agregado. Nós precisamos ter valor agregado nessas embalagens, nesses materiais que nós queremos trazer de volta para a indústria de transformação. Bom, muito obrigado, deputado. Acho que você trouxe uma abordagem bastante construtiva. É claro que quando se fala de política pública, há uma parte muito importante, que é o comando, controle, fiscalização, mas a gente sabe que o que realmente vai virar uma chave são os instrumentos econômicos. É um fator muito importante quando se fala de política pública, né, e de incentivo de uma agenda, né, cada vez mais positiva. Eu já queria inserir aqui a Fernanda também. A Fernanda já vem trabalhando, né, com um dos pontos que o deputado colocou, que é a parte de logística reversa, tem uma visão consolidada da ponta, né. Eu queria ouvir também, na opinião da Fernanda, quais são os avanços e barreiras que ela enxerga, né, dentro dessa agenda da reciclagem. Fernanda, por favor. Obrigada, Davi. Eu queria corroborar muito do que o deputado falou antes da gente começar, que, de fato, linhas de crédito são essenciais para que a gente consiga estruturar melhor essa cadeia da reciclagem. E aí eu jogo, inclusive, uma provocação, que é a seguinte: essa linha de crédito deveria ser criada também para os municípios poderem implementar a coleta seletiva, né? Eu acho que a gente olha muito para a questão da reciclagem, da logística reversa. Há uma pressão significativa sobre as empresas para que elas, né, recuperem massa de embalagens colocadas no mercado e outros produtos, mas a gente esquece de olhar que na responsabilidade compartilhada a gente tem também, além do próprio consumidor, que a Mariana vai tratar aqui um pouco, mas também o município, também o poder público, em estabelecer a coleta seletiva porta a porta e auxiliar, garantir que o trabalho que o consumidor vai ter de reduzir o seu consumo desnecessário, reduzir a quantidade de recicláveis e lixo em geral que ele está gerando, garanta que esse trabalho ele seja efetivamente coletado, recolhido e encaminhado para a cooperativa para gerar a renda para a cooperativa também, né? Então, dentro da coleta seletiva, a gente fala de coleta seletiva solidária, que deve incluir as cooperativas como prestadores de serviços, que devem receber tanto pela coleta e pela triagem, que é mais uma forma da gente garantir a autossustentabilidade desses empreendimentos, né? E aí, onde é que estão os entraves para a reciclagem, né? A gente tem principalmente esse fluxo de matéria-prima, de resíduos sólidos da fração seca, que precisa chegar até as cooperativas, e, por outro lado, a indústria recicladora deveria ser incentivada a garantir preços de mercado que fossem justos, né, também para pagar o início da cadeia corretamente, que esse valor ele não seja perdido aí ao longo da cadeia, dos intermediários e tudo mais, e esse elo mais vulnerável acaba recebendo menos,
E não só as cooperativas, mas os catadores autônomos também. Né? Então, o Sempre fez uma pesquisa agora, a gente lançou há pouco tempo, a Cicosoft 2023, que trata do panorama da coleta seletiva no Brasil e a capacidade dos municípios em incluir as cooperativas e garantir aí um fluxo maior de material reciclável para a própria indústria. Né? Então, a gente tem todo esse arcabouço complexo de atores atuando em cada um dos elos e com pouco incentivo econômico também para ampliar aí esse fluxo de material. Dentro da questão industrial, da parte empresarial e industrial, a gente vê também que, de fato, há necessidade de incentivos econômicos para que o material reciclado seja o mais interessante para todo mundo e que esse material reciclado provenha de matéria-prima de recicláveis do Brasil, produzidas no nosso território. Né? Então, hoje há um fluxo muito grande de matéria-prima reciclável vindo de fora, que também impacta significativamente o nosso mercado interno. Um caso é papel e papelão, que o mercado está muito ruim, as cooperativas não têm conseguido vender esse material, que sempre foi assim, central para o trabalho das cooperativas. Né? Então é importante a gente pedir também um comprometimento da indústria brasileira de reciclagem e transformação com essa matéria-prima nacional, para que a gente puxe aí, né, toda essa cadeia e que ela seja corretamente remunerada em todas as suas etapas. Bom, obrigado, Fernanda. E, de novo, tocou em vários pontos fundamentais, né? Eu diria que alguns deles muito importantes, como a responsabilidade compartilhada, né? Que é um dos princípios aí dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Mas você tocou também na parte de profissionalização dos catadores e catadoras, é uma parte bastante importante também, além dos incentivos econômicos. Mas eu já queria aqui passar para a Mariana também para trazer uma visão do lado do consumidor. Né, que tipo de micro-revolução podemos fazer na nossa casa para contribuir para essa agenda tão importante para o Brasil, Mariana? É super legal escutar eles falando, é sempre uma aula. Então, é muito impressionante como quanto mais a gente estuda e entende o cenário da reciclagem no Brasil, mais a gente percebe o quanto que a gente ainda precisa entender que aquele saco de lixo que a gente põe para fora da nossa casa, ele não desaparece. Então, eu sinto que, assim, antes de falar, assim, o que o indivíduo precisa fazer ou o que ele não está fazendo, eu acho que a gente precisa começar a se responsabilizar pelo nosso consumo. Eu tenho a sensação de que, muitas vezes, a gente já escutou no Verdes Marias, as pessoas falarem, mas eu pus eu pus para fora o meu lixo e o catador separa, né? E a gente fala, como é que você acha que um saco de lixo onde está misturado papel higiênico com, sei lá, fralda, comida e a sua latinha vai ser separado? Que ferramenta, que tecnologia existiria para isso, assim? E mais, né? No Brasil ainda, em que situação você quer colocar o catador para separar esse tipo de lixo? Então eu sinto que se a gente começasse essa educação muito mais cedo, assim, isso fosse uma coisa incorporada nas escolas, né? Hoje em dia a gente já tem algumas escolas lixo zero no Brasil, que são escolas em que as crianças entendem desde cedo que o lixo não desaparece, não vai para Marte, né? Ou a gente está enterrando, ou a gente está deixando em cima da terra. A gente está reciclando muito pouco no Brasil, né? Então eu sinto muito essa deficiência, assim, da gente ter muita clareza do que separa, como separa, onde pôr para fora, o que recicla realmente, o que não recicla. Eu fiquei muito impressionada, assim, eu não assisto Big Brother, mas a gente recebeu muitos vídeos, né, quando eles colocaram os próprios moradores da casa lá do Big Brother sem saber separar o que era papel, isso recicla, aquilo não recicla. Na hora foi engraçado, mas isso é um reflexo da nossa sociedade. As pessoas não sabem se eu posso pôr para reciclagem uma latinha, que no fundo é uma das rendas mais altas para o catador, porque, como vocês falaram, tem esse fluxo, né? Então, eu acho que primeiro a gente precisaria dar um passo atrás e cada vez mais se esforçar em campanhas, em comunicação, em trazer esse tema para as escolas, mas não de um jeito chato, de um jeito técnico.
num jeito que a gente traga isso para o nosso dia a dia. A gente está falando da nossa rotina, a gente está falando de ir na farmácia e não pegar uma sacolinha, a gente está falando de não jogar resto de remédio na privada, a gente está falando de coisas muito simples, de não jogar o papel baby wipes, né, aquele papel umedecido de bebê na privada, sabe? Coisas muito simples que as pessoas fazem porque elas não têm essa informação. Assim, mesmo cotonete, né? As pessoas jogam cotonete na privada. São coisas que a gente precisa reaprender, mas que talvez as pessoas não façam, principalmente porque elas não sabem. E esse tema não chega a elas, né? Eu tenho alguns amigos que sempre falam que no Brasil a gente tem um serviço que é quase um luxo, que é essa história do caminhão de lixo passar na porta dos bairros, das casas, né? De muitos lugares. Porque em vários lugares do mundo inteiro, você tem que pegar o seu lixo e levar pro ponto, né? Assim, pro ponto de reciclagem, pro ponto de lixo orgânico, pro ponto de rejeito. Isso faz com que a pessoa se responsabilize, porque ela precisa saber onde ela vai jogar, senão ela é multada, né? No Brasil, não. A gente pega o saco de lixo preto, a gente acha que tá tudo resolvido, põe para fora da nossa casa e é isso, não é mais problema meu. Então, eu acho que primeiro tem que virar um problema de todo mundo, muito claro, assim, as pessoas precisam se responsabilizar pelo tipo de consumo que elas fazem, mas também pela forma como elas descartam. E eu acho que a gente faz isso muito em casa, a gente agora trazendo as micro-revoluções, eu acho que uma micro-revolução fundamental que a gente pode começar a fazer é separar o nosso lixo entre comida e reciclagem. Porque, assim, comida não é lixo. Comida veio da natureza, comida é totalmente compostável. A gente conseguiria reduzir quase 50% o lixo da nossa casa se a gente entendesse que comida ela pode ir para centros de compostagem, para composteira doméstica. Eu moro numa casa, as minhas irmãs moram em apartamento e nós três temos composteira, sendo que o apartamento da minha irmã tem tipo 45 metros quadrados, não é desculpa o tamanho do lugar onde você está. Você monta um ecossistema onde você reprisa o que acontece na natureza. Você põe ali a comida e a comida se decompõe na terra. Então, eu acho que é um passo muito importante a gente começar a dividir e a gente entender que uma coisa é o reciclável e a outra coisa é comida. Não pode estar junto no mesmo saco. E a segunda coisa é a gente pensar que no Brasil, quem vai lidar com a reciclagem são pessoas. Não é um negócio mecanizado. Tem alguns lugares que são, mas vamos falar grosso modo, são pessoas. Então não adianta a gente pôr uma coisa nojenta, cheia de comida, com um monte de resto no lixo, achando que alguém vai conseguir reciclar aquilo lá. Sim, você pode usar a água de reuso que está dentro da sua pia, pode usar a água que for. A gente não está falando de lavar com sabão nem nada. A gente está falando de deixar o material da reciclagem digno. Imagina se eu fosse abrir o lixo da reciclagem da minha casa. Que condições eu quero que aquilo esteja para que eu abra? Porque eu acho que a gente tem que pensar um pouco como a gente quer que as cooperativas recebam esse material. Eu acho isso muito importante. E eu acho que, por fim, uma coisa que a gente fala bastante no Verdes Marias é como é que a gente começa a reduzir a quantidade de plástico descartável que a gente usa. Será que a gente precisa de um copinho cada vez que a gente vai tomar um café? Será que a gente precisa da quantidade de canudinho que a gente tem usado? Será que a gente precisa ir no supermercado para comprar um remédio de dor de cabeça e a gente precisa pôr dentro de uma sacolinha? O plástico, ele surgiu, ele tem uma função muito importante no planeta, mas ao mesmo tempo ele também está gerando crises gigantescas, exatamente porque ele dura muito e ele não está sendo reciclado. E aí eu acho que tem um papel super importante nosso de reduzir, falar, cara, é tão simples você chegar num restaurante e falar, eu não tenho nenhuma deficiência física, eu posso falar pro garçom, eu não preciso de canudo, porque a gente não precisa de canudo, essa é a grande verdade, entendeu? Então eu acho que a gente, claro que essas são coisas pequenas dentro do todo, mas a gente sempre fala que tem uma coisa da gente respeitar e começar a fazer a roda girar. Então, você começa a olhar para o plástico, você começa a entender o tipo de material que você coloca para dentro da sua casa, e é assim que você começa a fazer as provocações. Então, hoje em dia, assim, nenhum lixinho da minha casa tem saco, ninguém pega canudo na minha casa, ninguém pega copinho em lugar nenhum, ninguém pega sacolinha, a gente vai em todos os supermercados, pede caixa. São umas coisas que você começa a mudar o comportamento do seu entorno, porque a gente precisa que as pessoas comecem a reduzir. Acho que a grande palavra é reduzir quando a gente fala de lixo descartável, principalmente quando a gente está falando do plástico. Dá para ficar uma hora aqui conversando com vocês sobre as coisas que a gente pode reduzir, mas eu acho que o principal é isso, separar e reduzir dentro da nossa casa, entender que todo mundo tem um papel dentro. Se você acha que você não vai ser... que você vai fazer pouco, então faça parte da solução, não do problema, entendeu? Ajuda a separar aí dentro da sua casa, ensina todo mundo, que já é um bom começo.
Travou o moderador. Será que a gente se divide entre nós as perguntas? É verdade, ele travou. Deputado, quer fazer mais alguma consideração? Vamos aproveitar o tempo. Eu gostaria, até porque, Fernando, eu tenho uma reunião agora de bancada com o relator do arcabouço, e aí é um tema também muito importante para o Brasil. Mas, assim, pegando o que a Mariana falou, um dos problemas que a reciclagem tem por falta de material de qualidade é exatamente esse. Eu penso que tem que trabalhar tudo na origem. Na origem é a casa. E trabalhar a curto, médio e longo prazo. A curto, a médio são as crianças, aliás, a curto as crianças, a médio, né, vai atingindo os adultos, para poder nós atingirmos assim uma eficiência melhor nessa conscientização e separação dos materiais em casa, dentro do lar. Evidentemente também desenvolvendo em cada pessoa um consumo também consciente, porque nós temos que saber o que estamos comprando, e se eu posso levar um produto que é fácil de reciclar e também fácil de separar depois para a destinação, para reciclagem, melhor ainda. Então, tudo passa por conscientização para ajudar no final da cadeia. Então, o início da cadeia, de fato, é educação. E essa questão do orgânico, além das compostagens normais, como nós costumamos dizer, existem outras também, e que você acelera o processo em que, em pouco tempo, você pode transformar esses materiais em um composto para uso para a agricultura normal, e plantas também dentro de casa. Então, tudo é bem-vindo. Agora, repito, tem que ter uma visão sistêmica. Nós estamos também ouvindo se discutir a questão da reforma tributária. É um problema gravíssimo. Como é que pode, em vários estados, cobrar imposto, alíquota cheia, como se fosse matéria-prima virgem? Então, isso é E aí, por que nós não conseguimos enxergar tantos produtos feitos de material reciclável no comércio? Porque é quase inviável. A pessoa tem que ser assim, quase que obstinado a ficar na reciclagem, porque ele poderia, e é tentado o tempo inteiro a comprar matéria-prima virgem, ao invés de estar catando, juntando, transformando, gastando, para deixar esse material em condição de fazer seus produtos finais. Então, passa por tudo isso, desde a conscientização, a zerar o imposto, né, de lixo, que já foi tributado no mínimo umas 3 vezes, e também com os incentivos que nós já falamos, tanto nos bancos de fomento, como também políticas públicas voltadas dentro do orçamento da União. Então, gente, temos muitas coisas boas para fazer juntos, e eu tenho certeza que nós iremos tirá-las do mundo das ideias, do papel, e trazer para a realidade. Com certeza, deputado. Primeiro aí, obrigado aí a Fernanda e a Mariana por entrar em campo e fazer aí esse meio de campo da moderação. Obrigado, deputado. Eu sei que o senhor está com a agenda um pouco apertada, né, e eu vou já de pronto iniciar aqui uma rodada final de 1 minuto para cada um, para que a gente possa fazer as considerações finais e fechar aí esse nosso bate-papo, né, que eu tenho certeza que é só o primeiro de vários outros que vão vir pela frente. Deputado, considerações finais, 1 minutinho, e eu já passo aí na sequência para Fernanda e Mariana. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de falar de um tema que, para mim, é filosofia de vida. Também fazer um convite a todos, porque nós teremos um seminário da reciclagem no dia 13 de junho, é o dia do meu aniversário, 13 de junho, será aqui na Câmara horas, no plenário, como é que é o nome do plenário mesmo, Jorge? Freitas Nobres, tá? No auditório Freitas Nobres. Então, já são os nossos convidados, tá? Dia 13 de junho, às 13 horas, no Freitas Nobres. Demais, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ajude a lutar por essa economia que todos nós queremos, que é a economia verde, sustentável, e que possamos diminuir o desperdício, né, de tantas coisas que está indo fora, que poderia estar gerando emprego e renda para a nossa população. Muito obrigado. Obrigado, deputado.
mais uma vez aí, excelente participação. Fernanda, por favor. Tô aqui super gripada. Deputado, um prazer estar aqui com você nessa mesa. Conta com sempre para a gente conversar e criar mais instrumentos para que a reciclagem ela aconteça e seja inclusiva. Agradecer também a CNI, a oportunidade, a Mariana, que eu estava conversando com a Grace aqui no paralelo, que eu sempre tive esse discurso, sempre falei muito para o público, e agora estou num outro elo da cadeia, e trazendo também essas informações, tentando conectar outros atores, enquanto a participação do consumidor e a educação ambiental são tão fundamentais, mas que a gente tem sempre que pensar na responsabilidade compartilhada. Não, o consumidor não vai resolver todos os problemas, a gente precisa da coleta seletiva, a gente precisa das cooperativas, precisa do investimento das empresas, precisa que a indústria tenha sensibilidade com toda essa temática de realmente privilegiar o conteúdo reciclado dos produtos, a reciclagem, em lugar de matérias-primas virgens, sempre que possível, claro. Né? Queria deixar aqui, então, um convite a todos para conhecerem a Ciclosoft, está disponível em ciclosoft.sempre.org.br e nos colocar à disposição para conversar sobre todos esses temas, né? E lembrar vocês que o Sempre traz no seu portal as taxas de reciclagem no Brasil e outras informações técnicas e interessantes para quem está mais interessado em aprofundar nesse tema. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Né? A gente vem acompanhando o trabalho, né, que vem sendo desenvolvido no Sempre, um trabalho de excelente qualidade. E passa agora para a gente finalizar com a Mariana. Mariana, por favor, considerações finais. Bom, super obrigado. Depois eu quero continuar esse papo, achei muito bom. Acho que tem muita coisa para desdobrar daqui. Concordo total com você, Fernanda. Às vezes a gente fala, putz, mas o que no fundo o indivíduo pode fazer, né? Mas é que a gente acredita muito que eu, como indivíduo, quero ser sempre um consumidor vigilante, porque eu acho que uma das coisas mais valiosas que a democracia tem é o controle social, né? A gente cobrar, a gente está sempre ali falando, impondo, falando o que a gente acha que é importante, como é que a gente faz para aumentar essa reciclagem, vamos todo mundo se juntar, vamos cobrar por isso. Então, assim, acho que é um pouco nesse lugar que a gente se vê, assim, nesse lugar de estar sempre ali cobrando, sempre alerta, sempre desperto para apontar quando as mudanças precisam ser feitas. E esse é um tema de muito... Principalmente a economia circular é um tema que a gente tem muita paixão, assim, porque eu acho que quando as pessoas entenderem o potencial que a gente tem de transformar o que já tem por aqui, sem ter que extrair mais recursos, eu acho que a gente vai mudar muito a nossa cultura, sabe? Tem roupa suficiente nos brechós de São Paulo, do Brasil, para a gente usar pro resto da nossa vida. Tem plástico para a gente transformar em qualquer outro objeto pro resto da nossa vida, tipo acessórios, roupas, móveis. Acho que todas as coisas que a gente precisa podem ser sempre transformadas, reutilizadas, reaproveitadas, renovadas. Então, eu acho que a gente tem que começar aqui, principalmente esse grupo, mas todo mundo, a tornar o upcycling, né, o derivado do que a gente produz, o utilizado de segunda mão, cada vez mais interessante, mais cool, mais esperto, mais na moda do que tudo o resto. Porque eu acho que daí que a gente começa a girar a moda. É sempre a gente buscando trazer para a luz e para o potencial que tem, que a gente consegue mudar um pouco a cultura, né? Do consumo exacerbado e tudo mais. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado, Mariana, pela participação. Fernanda também. Melhoras, Fernanda, para você. Né? Queria agradecer também a participação aí do deputado Carlos Gomes, né? Uma atuação sempre forte em prol da reciclagem, em prol de Brasil. E queria agradecer também aqui ao nosso público, né, que vem assistindo todas as lives. Hoje tivemos, inclusive, participação internacional. Né, então, a ideia é que cada vez mais a gente possa encaminhar, endereçar ações, né, que promovam sempre aí o desenvolvimento sustentável. Agradeço mais uma vez, uma boa tarde a todos e muito obrigado pela participação. Até mais, gente. Até mais. Obrigada, boa tarde.